Após rumores sobre as demissões no Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma coletiva junto com Paulo Guedes. O presidente disse que tem confiança no ministro e que não fará nenhuma aventura. O objetivo agora, segundo ele, é ajudar os mais necessitados. Tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados. E hoje em dia, em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192, e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. Assim sendo, com responsabilidade, vimos estudando há meses essa questão, onde chegou-se um valor. Deixo claro a todos os senhores, esse valor decidido por nós tem responsabilidade. Não faremos nenhuma aventura. Foi decidido, então, um auxílio aos mesmos, que ficará menos de 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento. Durante a coletiva, Paulo Guedes disse que os benefícios serão concedidos com responsabilidade e não abalarão os fundamentos fiscais. Guedes também falou sobre as demissões no Ministério. Não é subsidiar gasolina, diesel para todos os brasileiros, quando nós justamente estamos indo em direção a uma economia verde e digital no futuro. Não é subsidiar o uso de poluentes, é subsidiar quem carrega a comida, quem trouxe a comida para atender os supermercados durante a crise. O Brasil roda em cima disso aí. Então, se for um número, e nós estamos falando de um número pouco mais de 3 bilhões de reais. Pouco mais de 3 bilhões de reais para ajudar os caminhoneiros a fazer a comida chegar, apesar de subir o custo de transporte. E mais uns 30 bilhões para fazer o Auxílio Brasil atender a 16 milhões de famílias, com um conceito que já no início da campanha política o presidente tinha, nós defendíamos uma renda básica, um conceito de renda básica, justamente de proteção social. A economia brasileira é forte, vigorosa o suficiente, está fazendo um ajuste forte o suficiente para segurar isso. Eu seguro isso. Eu não tenho problema com isso. Eu posso tirar 8 em fiscal, tirar 7 em fiscal. Ninguém fez o que nós fizemos. Nenhum governo saiu com menos do que entrou, gastando menos do que entrou. Nós fizemos isso. E aí um presidente tem 60 milhões de votos. Diz, olha, eu preciso atender caminhoneiro que transportou o Brasil durante a crise, botou comida na casa de todo mundo, e eu preciso atender os mais frágeis. 17 milhões de frágeis. Preciso da nossa ajuda. Dá para arrumar alguma coisa aí? Claro que dá. Claro que dá, mantendo a responsabilidade fiscal. Bom, até aí íamos todos juntos, inclusive a nossa equipe estava negociando isso. Os 2 demissionários, porque saíram 4, porque 2 são adjuntos, né? Quando sai o titular, sai o adjunto. Mas os 2 que saíram são jovens, técnicos, trabalhadores, sérios, boas pessoas, imbuídas do trabalho dele. Meu trabalho no Tesouro é trancar aqui e não sai dinheiro nenhum. Mas nem para os mais frágeis, estão passando a fome, não sai dinheiro nenhum. Ora, cabe justamente ao presidente politicamente dizer, olha, é preciso atender isso e eu tenho que tomar a responsabilidade por dizer o seguinte, olha, até aqui dá para levar. Agora, se for para 500, 600, 700, esquece. Aí não dá mesmo. E nós vamos desorganizar a economia brasileira. Mais uma vez, o ministro falou sobre a importância de se aprovar a PEC dos precatórios. Eu pediria muito que fosse aprovada a PEC do precatório, porque é ela que dá o espaço para essa ação fiscal. Ah, mas vocês estão ampliando, querem fazer um programa eleitoreiro? Não. Seria feito esse programa de qualquer jeito, o que aconteceu foi justamente um inesperado, que foi o meteoro dos precatórios. E nós tratamos com a maior responsabilidade possível. A função da política é atacar. A função do presidente é mediar. A minha é avaliar. A gente vai agora a Brasília para análise de José Maria Trindade, depois de uma sexta-feira turbulenta, né, Zé? Com a importância desse gesto do presidente, dessa aparição ao lado do ministro Paulo Guedes para dispersar qualquer tensão que houvesse no ar. Boa noite, Zé. Os profetas do caos já estavam agitados por aqui, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Muito boa noite a todos.
Olha, hoje foi um dia infernal para nós que trabalhamos aqui com informação. Conversava com um, era um cenário. Conversava com outro, era outro cenário. E até aliados do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional davam ali a possibilidade de demissão do ministro Paulo Guedes. Ou seja, acenderam tal fogo da frigideira que é comum em momentos assim. Aí todos que querem tirar uma casquinha no governo, aí colocam mais gasolina no fogo na tentativa de aquecer a frigideira. Então, coube ao presidente Jair Bolsonaro enfrentar esta coisa chamada mercado, colocar os pingos nos is, definir ali uma defesa do governo e ir em frente e confirmar o Paulo Guedes. Mais do que apenas publicar no site aí a confirmação, ele foi lá no Ministério da Economia, se reuniu com o ministro primeiro, conversou com assessores e depois desceu e no auditório do Ministério deu estas declarações ao lado do ministro Paulo Guedes. A partir de agora, o ministro Paulo Guedes já está remontando a sua equipe, né? E é, sim, uma retomada. Olha, a melhor política social que se tem notícia do mundo é uma economia boa, com emprego e com renda. Esta é a verdadeira política social. E aí o governo não vai precisar ajudar tantas pessoas, mas sempre haverá necessidade de uma política social. Porque algumas pessoas não entram no sistema, algumas pessoas não conseguem. É simples assim. Quando se fala, quando se discute política social, é sempre muito polêmico. Em todos os níveis, em todas as instâncias. Desde que eu me lembro como repórter aqui em Brasília, que cobria planos, cobria lançamento de políticas sociais, municipais, estaduais, eu sempre vi com muita polêmica. É eleitoreiro, é populista, é emergencial. Onde e quando se separam essas classificações? Aí entra o governante. Veja bem, a proposta do ministro Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro é de uma economia liberal, ou seja, fazer a tal política social do emprego. Mas nós estamos vivendo, camaradas, uma dificuldade muito grande. O mundo está abalado pela pandemia, a inflação é geral e o Brasil não ficou longe. Só não foi tão afastado porque não estava na presidência da República um presidente que defende o fechamento geral. O presidente Jair Bolsonaro resistiu quanto pôde, mas os governadores fecharam e agora chegou a conta. Hoje, só dando uns dados rápidos aqui, hoje o Bolsa Família, que é uma política social que foi importante, cumpriu o seu papel lá no início, mas que ficou velha, defasada, não está atualizada. Hoje ela atende ali 14 milhões de brasileiros. 14 milhões de brasileiros. A proposta do presidente Jair Bolsonaro, que está inclusive em estudo na Câmara dos Deputados, o Auxílio Brasil, vai passar para 17 a 18 milhões de brasileiros. Além disso, o valor, que é de R$ 192 reais em média, vai subir para 400 no mínimo. Esse valor de 400 no mínimo pode levar alguns a receberem até R$ 900 reais. 600, 700, depende, evidentemente, do bônus que cada um vai receber e de alguns acréscimos, né? O mínimo seria, então, R$ 400 reais. Isto é muito pouco. R$ 13 reais por dia, insuficiente para cumprir ali as necessidades mínimas, inclusive, de alimentação. Mas isso aí é uma emergência. E levando em consideração de que cada pessoa que recebe, naturalmente está beneficiando toda uma família. Essa proposta nova é boa, porque ela deixa a possibilidade de sair e de voltar e não vicia. Então, esta é a realidade. Governar, senhores, é definir prioridades. Não dá para fazer tudo. É definir prioridades. E o presidente define ali essa prioridade e, principalmente, o rigor fiscal continua. O presidente não vai furar teto, não vai quebrar teto, apenas definir uma aplicação passageira, né? Sobre a ajuda aí aos caminhoneiros, é uma política de não subsidiar o álcool ou o diesel. Porque, veja bem, se o governo... Olha,
o ministro está correto. Ele não disse com todas as letras, porque tudo que ele fala é mal interpretado, colocam o ministro como mal. Mas veja bem, se o governo vai subsidiar o diesel para beneficiar caminhoneiros, sabe o que acontece? Vai para a classe média alta sustentar as suas picapes, que são movidas a diesel. SUVs, esses carrões aí, são todos a diesel hoje, meu amigo. Então, assim, subsidiar, pegar dinheiro de impostos, suados, e jogar em carrões aí, que são as novas picapes, nada contra, mas não vale o governo pagar. Essa que é a diferença, né? Então, o governo está tendo uma saída diferente, que é esse auxílio para o caminhoneiro. A verdade é que agora é encontrar recursos. E os precatórios, ali é o alvo. Mudar o pagamento de precatórios para conter ali essa proposta do presidente Jair Bolsonaro de modificar a política social. Repito, todos os países, o debate sobre política social é um debate duro e difícil. Veja bem que no Reino Unido, quando se falou em tirar pessoas da rua, né, houve um grande debate. Veja lá, no Reino Unido se aplica quase 4% do PIB em políticas sociais. Aqui no Brasil é 0,4%. 0,4%, lá é 4%. Você, Guilherme Fiuza, conta pra gente, Fiuza, o que achou desse pronunciamento de hoje do presidente, do ministro da Economia. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, José Maria Trindade, Ana Paula Henkel, mestre Augusto Nunes, e boa noite a todos. Olha, Vitor, o que a gente está assistindo é transparência, né? O que a gente está assistindo é uma autoridade, né? Estou me referindo ao ministro da Economia, dizendo, como fez desde o dia 1 da sua gestão, o que vai fazer e fazendo, né? Agora, a propensão, o jogo de desconfiança, a gente está vendo também desde o dia 1 do mandato do ministro Paulo Guedes, ou não está? Desde o dia 1, nós vemos esses ruídos, esses fofoqueiros, essas caçandras, né, que vivem de desestabilizar, dizendo o seguinte: o posto Ipiranga não existe, né? Aquela ideia, aquela figura usada pelo presidente Bolsonaro para dizer que não era ele, Bolsonaro, com a sua agenda que ele mesmo considerava ultrapassada e admitia, né? Um político que tinha uma diretriz nacionalista, até estatizante. Ele bateu no peito, o presidente, para dizer: eu tinha esta doutrina, eu tinha essa diretriz e eu atualizei. Com quem? Conversando com as pessoas que entendem mais do que eu. Então você pergunta no posto Ipiranga, e era o Paulo Guedes. Então vinha o ministro Paulo Guedes, um financista bem-sucedido, com uma agenda de reformas do Estado, com uma agenda para aumentar a eficiência das contas públicas. O que fizeram estas caçandras, estes urubus que ficam envenenando desde o dia 1º da gestão desse ministro? Isso não é para valer. Essa agenda nem existe. Paulo Guedes era aí um bibelô do Bolsonaro para dar uma de liberal. Tentaram derrubar o governo em 6 meses. Isso aqui não é um juízo sobre o governo, porque até no período Lula eu reconheço no início uma boa gestão macroeconômica. Não tem nada a ver com o governo, tem a ver com parasita, né? Eu estou fazendo um comentário sobre os parasitas, sobre vocês, parasitas, que ganham dinheiro desestabilizando, que querem um poder particular. Pois bem, o governo não caiu em 6 meses e o que ele fez em 6 meses foi aquela que era considerada a mãe de todas as reformas, a reforma da Previdência Social. Uma reforma difícil, impopular, que este ministro, com este governo, conseguiu esclarecer à população, que incluía sacrifícios, corte de privilégios, etc. Pois bem, estes que estão aí tentando desestabilizar todos os dias disseram que esta era a reforma crucial e, quando ela foi feita, democraticamente negociada com o Congresso Nacional por um governo que se dizia que não negociaria,
que esse ministro estava perdido lá no parlamento. Quando ela foi aprovada, fingiram que o governo não tinha nada a ver com isso. Então, para concluir, fazendo o corte no tempo, nós estamos numa situação que nós fomos abalados por uma catástrofe, o mundo todo, né? Onde é o teto? Qual é o regime fiscal de um governo que tem que despender 1 trilhão para que as pessoas não morram de fome, para que as empresas, muitas destruídas, mas que não se tivesse um número ainda maior de falências, de destruição das pequenas cadeias de produção, foi despendido esse recurso. Onde é que essa conta se encontra, senhores consultores de mercado? É depois de amanhã, com o Auxílio Brasil? Não sejam cínicos. Por que os senhores não consideram, quando o STF faz a pegadinha do precatório, por exemplo, por que os senhores não consideram isso um fator de instabilidade e botam pressão em cima do Supremo Tribunal Federal? Não, nessas horas se deixam o ministro Paulo Guedes negociando sozinho, para ver se ele consegue escalonar esses precatórios, diante dos quais, dessa quantia, esse Auxílio Brasil é uma fração, tá certo? Então, é isso, concluindo, é uma má avaliação de cenário, essa que tenta dizer que uma ação... Ora, você compare esta gestão com esta gestão. O que os senhores viram nesses 3 anos de gestão dessa equipe macroeconômica? Tentações populistas todos os dias? Os senhores vão ficar esperando e torcendo e apostando para ver se ela se consuma? Ela não se consumou. Os indicadores são fortes, o país é forte na saída da pandemia, como dizem os organismos internacionais, como o FMI, e é esse o avalista, é esse ministro. Agora, tentam desestabilizar, evidentemente conseguem abater aí técnicos, aqueles que estão trabalhando com esse tipo de pressão, mas de concreto o que se tem, até onde a minha vista alcança, é um fiador de uma política de responsabilidade fiscal, afiançando esta política de responsabilidade fiscal. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, mestre Augusto, Fiuza, Zé e nossa audiência maravilhosa. Vitor, eu acho que esse é um daqueles assuntos onde, dentro do mesmo assunto, a gente pode concordar, discordar, levantar alguns pontos de convergência, mas também alguns pontos de preocupação, né? Eu acho que, primeiro, antes de tudo, é necessário, né, a gente falar que, mais uma vez, Paulo Guedes sai do governo, sei lá, pela 48ª vez, desde janeiro de 2019, o Paulo Guedes, nem sei quantas vezes ele já saiu do governo, né, entre aspas, aí. No entanto, ele se mantém firme, leal ao presidente, à proposta patriota, né, patriótica que ele colocou à frente aí do ministério dele. Eu acho que isso é muito importante a gente ressaltar. Paulo Guedes é um homem muito bem estabelecido, com a vida financeira muito bem estabelecida, não precisava estar à frente de um Ministério da Economia num governo que é atacado 24 horas por dia. No entanto, ele faz isso e ele continua ali firme, leal ao que ele se propôs a fazer pelo Brasil. Eu entendo o contexto todo dessa discussão em relação à ajuda, se é populista ou não, se é visando a eleição do ano que vem ou não, embora eu ache que uma ação, para ser totalmente populista, ela teria que ser muito mais próxima da eleição. Nós estamos 1 ano antes da eleição presidencial, falta muita água para passar debaixo dessa ponte, por isso que eu não consigo ver como uma ação apenas eleitoreira visando 2022. Eu posso entender as colocações do ministro Paulo Guedes, eu vi a entrevista, embora eu não possa concordar com tudo, mas eu acho que tem um ponto interessante que ele colocou e que nosso querido colega daqui da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino, que é um economista, mencionou agora no 3 em 1, no programa antes do nosso, e eu acho que eu concordo muito com essa postura, que é o que é norte e o que é caminho,
né? Norte, obviamente, nós temos um norte fiscal, nós temos um norte segurando ali no liberalismo econômico e que provavelmente tenha sido, esse norte tenha sido a condução desse governo desde janeiro de 2019 e temos um caminho para chegar até lá. Obviamente que as circunstâncias desse caminho, as circunstâncias encontraram uma pandemia global e é muito difícil não colocar isso, né, em contexto. Eu gostei muito do que o ministro disse, que ninguém fez o que fizemos, né? Que entramos com menos e saímos com mais, e isso é verdade, né? Como economizamos em vários setores, é só olhar, por exemplo, o Ministério, a pasta do ministro Tarcísio, uma pasta extremamente importante da infraestrutura, e que economizou aí milhões, se não bilhões de reais usando parte da força aí do nosso exército. Isso tudo aí acho que a gente tem que colocar nessa conta. No entanto, eu acho que não é possível criticar todos aqueles liberais verdadeiros que querem o bem do país quando levanta um certo receio dessa pasta dessa ação se tornar uma ação populista. Tendo em vista, por exemplo, aqui o governo Joe Biden, a gente não pode, por exemplo, criticar o governo Joe Biden como nós criticamos, que até hoje aí está fornecendo esse auxílio moradia, auxílio para que as pessoas não paguem os seus aluguéis, por exemplo, até hoje, e não criticar qualquer ação parecida no Brasil. Então, não é difícil entender quem critica essa ação do governo federal, baseando-se aí nos princípios da economia. Dos dois últimos pontos, promessa de responsabilidade fiscal, isso é uma coisa que estabelece um princípio desse governo e a gente tem que acompanhar se realmente vai seguir isso que o ministro Paulo Guedes disse hoje, e a gente entender também que muito dessas críticas que aparecem, porque Paulo Guedes não foi tão liberal como ele disse que seria, nós vimos dentro desse governo, talvez o governo mais liberal que o país teve, que muitas das ações do executivo e das pastas ministeriais, muitas das reformas, elas não conseguiram avançar porque nós ainda temos um Congresso preso em 33 partidos, muitos ali que vão para um lado e para o outro de acordo com o que é oferecido e não de acordo com suas ideias e os seus princípios. Então, não adianta a gente sempre colocar as coisas na conta do executivo, sendo que muito das nossas reformas importantíssimas no Brasil ainda dependem muito do Congresso, que no momento a gente vê que existe uma briga política lá dentro e que muitos que no começo remaram e que inclusive foram eleitos aí na carruagem do presidente Jair Bolsonaro, hoje abandonaram o barco. Aqui para a gente, para enriquecer o debate, é o seguinte, sobre o Ministério da Economia. O Ministério da Economia foi criado no começo do governo Bolsonaro, absorvendo as funções e fundindo os seguintes ministérios: Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério do Trabalho. Recentemente, esse último, o Ministério do Trabalho, foi recriado e está agora sob o comando de Onyx Lorenzoni. Augusto Nunes, boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, querido. Da parceira Ana Paula, boa noite meu irmão Guilherme, meu compadre Zé, boa noite a você que nos acompanha. Primeiro, quanto a possíveis mudanças no pensamento do Paulo Guedes, então, que bom, mudar é um sinal de inteligência, desde que seja para melhor. É muito natural que ele tenha modificado algumas ideias, vivendo o cotidiano de um super-ministro mesmo, porque a absorção desses ministérios fez com que o Ministério da Economia se tornasse muita coisa para um homem só, e ele tem conseguido administrar com muita competência e com muita coragem. Se ele mudou, o presidente Bolsonaro também. Digamos que o Paulo Guedes tenha percebido que em determinados momentos você não pode aplicar a política liberal ortodoxa. O presidente Bolsonaro assumiu o governo, sendo que sempre foi estatizante.
favor da política estatizante. Hoje, ele admite até a privatização da Petrobras. Que bom que as pessoas mudem. Eu compreendo também, como diz a Ana, a preocupação de bons profissionais aí que acham que o teto de gastos pode ser ultrapassado, então são bons. Mas quem manda é o ministro, e ele, em conversas com o presidente, evidentemente, sabe qual é a situação do Brasil. E a oposição que o critica também é um farisaísmo cínico, né? Estou sendo redundante, que é para martelar essa palavra. Farisaísmo e cinismo. A oposição, que critica tanto o Paulo Guedes, faria mais com uma quantia maior. O Congresso, se tivesse chance, aprovaria uma quantia maior, como fez durante a pandemia. Porque é uma situação especial. Não foi o presidente Bolsonaro o responsável pelas dificuldades enormes que a economia vem vivendo, a economia brasileira, porque não foi ele que fechou o comércio e fechou fábricas. Ele manteve funcionando os serviços essenciais, pelo menos, e incluiu entre eles os setores essenciais, e incluiu entre eles, felizmente, o agronegócio. Para dar só um exemplo. O Congresso não tem apoiado as reformas como deveria. O Paulo Guedes conseguiu a aprovação da reforma da Previdência e as outras se arrastam no Congresso. No Congresso. Agora, essa quantia é necessária porque as pessoas vão morrer. E aí, a acusação de genocida, oficialmente retirada do relatório do Renan Calheiros, voltaria a ser ouvida no Brasil. Genocida, não deu dinheiro para quem não tem nada para comprar comida. Vai se fazer o quê? Então está certo isso, sim. Agora, medida eleitoreira, tudo que ele faz, a imprensa e a oposição, e esses malucos que discordam de tudo, dizem que é eleitoreiro. E eles? Vamos lá, vamos comparar com ministros. Que tal o Antônio Palocci? Porque o Lula, que ao se despedir do Antônio Palocci, ao ser forçado a se despedir, porque ele estuprou a conta bancária, né, a conta na Caixa Econômica de um caseiro que contou a verdade e por isso nunca mais conseguiu emprego fixo, o Palocci, o Lula disse que foi o maior ministro da história, porque não promete nomear o Palocci e ganhar a eleição. Palocci se revelou um tremendo corrupto. E depois dele, quem veio? Manteiga. Então é aquilo, nós não sabemos para onde vamos, mas sabemos sim de onde viemos. Viemos do que há de pior. Tá, eles quebraram a Petrobras, eles afundaram a economia e agora criticam com a empáfia de quem tornou o Brasil uma grande potência mundial. A quinta economia e tal, tudo mentira. Nós temos pobres, mas em demasia no Brasil. Foi o Bolsonaro que criou todos os pobres também, foi ele que reinventou a pobreza, porque, segundo o Lula, a pobreza acabou no Brasil em 2009. Voltou por quê? É claro que ela sempre existiu. A gente vê nas esquinas a pobreza, a miséria. A miséria que a Dilma disse também que tinha acabado no governo dela, que só não acabou inteiramente porque, como os poucos miseráveis que restaram estavam espalhados pelo Brasil, não dava para achar todos. Então, se eles se apresentassem, não haveria nada. Quer dizer, de 2015 para cá, 2016 para cá, que foi criado tudo isso. São cínicos. O Bolsonaro está fazendo o que qualquer presidente minimamente sensato faria. E ele vai ser atacado porque a pauta dos jornais, né, a pauta da imprensa brasileira, da imprensa velha, é a derrubada do presidente da República.